Oi! Hoje é a resenha do conto Estranhos, de Sérgio Santana. Um homem se dirige a um prédio residencial interessado num dos apartamentos que estão lá à venda. O problema é que quando ele chega na portaria, ele acaba descobrindo que existe uma outra pessoa também que agendou uma visita ao imóvel. É uma mulher, uma desconhecida, uma estranha. E como o porteiro ali do prédio não pode abandonar a sua posição de trabalho, os dois são obrigados a subirem sozinhos. E quando chegam lá dentro do apartamento, totalmente vazio, tem aquela saia justa, né? Um não conhece o outro, não há o que dizer. E o que pode acontecer com os dois? Bom, eu não vou contar porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Estranhos foi publicado por Sérgio Santana em 1997. Já tivemos um conto do Santana agora há pouco, anteontem. E até meio raro, né? Dois contos estarem tão próximos, do mesmo autor, né? Estarem tão próximos aqui dentro do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Foi o caso principalmente pelas escolhas meio temáticas ali do Ítalo Morricone. Geralmente ele faz isso, né? Ele pega um tema que se assemelha entre 2, 3 contos e deixam eles próximos. Às vezes calha de ser do mesmo autor. Foi o caso aqui com o Sérgio Santana. Um autor que na verdade não é muito conhecido do grande público, apesar dele já ter sido adaptado para o cinema em 2 oportunidades. Por exemplo, no seu conto A Senhorita Simpson, que virou o filme Bossa Nova do Bruno Barreto, e também Um Crime Delicado, este dirigido pelo Beto Brant. Mas cá entre nós, acho que o pessoal também não conhece esses 2 filmes, mas enfim, não importa. O que vale agora é este conto Estranhos, que trata deste homem que é o narrador protagonista desta história, que acaba conhecendo uma mulher bem estranha. E aqui a acepção da palavra não é só estranha de não conhecer, ela é estranha em comportamento. Ali quando eles estão dentro lá do imóvel vazio, eles mal conseguem trocar algumas palavras porque ela tem um comportamento meio arredio. Na verdade ele está ali com uma missão clara, ele está de férias, tirou uns dias de férias, está noivo de sua Clarice. Então ele está ali para escolher um apartamento para os dois, e quando enfim estiverem casados. E ele sabe mais ou menos o gosto da sua noiva, então ele já sabe que talvez aquele apartamento ali não seja interessante. E talvez seja também a opinião desta mulher estranha. Minha avaliação do conto: logo que eu comecei a ler, fiquei com uma sensação curiosa. Parecia que eu estava lendo um texto do Rubem Fonseca, que, aliás, foi o conto analisado ontem aqui neste projeto. E eu digo que ele se assemelha porque ele lembra alguns detalhes da escrita típica do Fonseca, de trabalhar um pouco a questão da marginalidade, como ela se encontra com a classe social com mais poder aquisitivo. Talvez também por contaminação, né, de ter acabado de ler um texto dele, essa impressão fica ainda maior. Mas sendo sincero, isso é bom quando a gente encontra um outro autor que se assemelha muito de outro que a gente goste bastante da sua narrativa. Sim, assemelha, mas também não copia, né? Porque chega em determinados momentos e a gente percebe que as soluções são diferentes. Uma grande característica aqui desse texto, Estranhos, do Sérgio Santana, é que parece que ele vai ter apenas um viés sexual. Afinal de contas, fica meio óbvio, né? Que 2 desconhecidos que se encontram assim, sem querer, num ambiente totalmente isolado, acabem por ter uma atração mútua, quase irresistível. E sim, acontece aqui, não é spoiler dizer isso, parece muito óbvio que vai acontecer. Então sim, vale a pena não dizer o que acontece desse desdobramento e quais são os verdadeiros motivos que levam os dois, tanto o homem quanto a mulher, a optarem por isso. Sim, não é totalmente gratuito esta transa que eles têm. Cada um tem lá as suas razões.
Obviamente que a gente entende mais a do protagonista narrador da história, e da mulher estranha ali a gente entende mais ou menos, embora ela se releve bastante pra gente. Outro ponto bem interessante aqui deste conto é como o narrador protagonista tem uma evolução bem clara, como ele muda de comportamento. Isso principalmente por causa da violência que vai acontecer ali no meio da história dos dois. Talvez não exatamente durante a história dos dois, mas enfim, sem querer dar mais spoilers. É ela o motivador da mudança dele. Na verdade, a violência é comentada pelos dois e depois que ela se apresenta mais claramente. E é principalmente por causa desses elementos aqui que eu estou dizendo agora que puxa bem a lembrança do Rubem Fonseca. Mas não, é um texto do Sérgio Santana, com certeza está o estilo dele ali. Embora a gente possa dizer que é muito diferente do que a gente viu do conto da segunda-feira, né? Que foi o conto, entre parênteses, não conto, aquele texto bem metalinguístico. Mas olhando bem, a gente percebe que sim, acho que foi o mesmo autor que escreveu os dois contos. Mas o que importa é que nesse texto aqui, o desenvolvimento e as soluções encontradas pelo autor são muito eficientes. Então é fácil para Estranhos de Sérgio Santana atribuir 5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, mais 3 resenhas do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Enquanto isso, confira aqui do lado outros projetos de contos aqui do Mantado de Livros. E até mais!